Eu resolvi analisar no detalhe por que alguns fundos imobiliários, fiagros e fiinfras tiveram queda nos rendimentos. E você, como cotista, né, desse investidor desses fundos, a última coisa que você quer é uma queda nos rendimentos. Afinal, você espera uma certa estabilidade ou até mesmo que esses rendimentos cresçam. Mas o que será que está acontecendo com o mercado? Por que alguns fundos imobiliários, mais recentemente alguns fiagros e de vez em quando um ou outro FIINFRA têm os seus rendimentos em queda? É isso que a gente vai entender nesse vídeo. E aqui eu vou precisar separar em algumas partes, né, para você entender, porque as causas de queda nos rendimentos de fundos de tijolo são diferentes das quedas nos fundos de papel. FIINFRA e FIAGRO também têm uma causa um pouquinho diferente. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, fundos de tijolo. Por que os FIIs de tijolo, às vezes, eles têm uma queda nos rendimentos? Bom, a gente tem várias causas. Talvez a principal delas é em relação a calote de inquilino e vacância. Primeiro, vamos pensar assim, um fundo imobiliário de tijolo, ele aluga um imóvel, ele compra e aluga um imóvel para o inquilino. E esse inquilino tem a obrigação, né, se ele está ocupando aquele imóvel, usando aquele imóvel, ele tem a obrigação de todo mês pagar o seu aluguel. E se esse inquilino deixa de pagar o aluguel, obviamente não entra receita no fundo, e se não entra dinheiro no fundo, ele tem uma redução, ou dependendo do tamanho do fundo, ele tem até mesmo uma zeragem de lucro. E se o lucro zerar, ele não tem rendimento para distribuir, porque o rendimento ele tem origem no lucro do fundo. Também pode acontecer do fundo ser um fundo grande e ter uma elevada vacância. O que é vacância? É o espaço daquele fundo, né, o espaço físico que não está ocupado por inquilinos, ou seja, está disponível para alocação. Então, quando a gente tem esse espaço, além de não ter receita, existem as despesas, né? Despesa de condomínio, enfim, impostos, IPTU, né? Às vezes uma outra despesa com energia elétrica, com água, dependendo do uso do imóvel. Então, essas despesas elas aumentam com essa vacância. Então, não só o fundo deixa de receber dinheiro, como ele também aumenta os gastos dele com aquele determinado imóvel. E isso faz com que o resultado, né, o lucro do fundo diminua e, consequentemente, os seus rendimentos diminuam. Uma outra causa que acontece também, e essa na verdade não é nem redução dos rendimentos, é apenas uma volta ao patamar recorrente dele. O que acontece às vezes? Um fundo imobiliário, ele vende um imóvel com lucro, e como o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro dentro do semestre, eventualmente ele pode subir os rendimentos para ele conseguir cumprir essa regra lá da Lei 8668, que é a lei que criou os fundos imobiliários em 1993. Então, ele eleva esses rendimentos por algum período e depois, essa queda, né, que muita gente acha que é queda nos rendimentos, quem não acompanhou, não viu essa venda com lucro do fundo imobiliário, né, de tijolo, depois ele não percebe que voltou simplesmente para o patamar recorrente dele. Isso pode acontecer também em fundos de papel, né, a depender da estratégia do fundo, mas é muito mais comum a gente ver em fundos de tijolo. Já nos fundos de papel, pode acontecer por diversas razões a queda nos rendimentos. E aqui eu vou separar basicamente em dois, tá? Os fundos de papel, a IPCA, que tem a maior parte dos seus CRIs, né, dos seus papéis ali dentro, indexados ao IPCA, e também tem os outros que são, em sua maioria, indexados ao CDI, tá? Tem os mistos também, mas vamos separar nesses dois. No misto, você faz uma mistura dos dois ali, né? Primeiro pegando o IPCA. O IPCA ele é medido todo mês, tá? Então, todo dia 10, né, até o dia 10 de cada mês, o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divulga o IPCA do mês anterior. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui em novembro, então, hoje, especificamente no dia que eu estou gravando, ele divulgou o IPCA de outubro. O que acontece? Os fundos imobiliários de papel, eles têm uma defasagem ali de mais ou menos 2 meses, desde a divulgação desse IPCA até ele receber aquele dinheiro, distribuir aquele rendimento para o cotista. Então, por exemplo, o IPCA do mês de outubro, ele vai impactar só nos rendimentos lá gerados em dezembro e talvez em janeiro do ano seguinte. Então, essa variação do IPCA pode fazer com que os rendimentos subam, né, se o IPCA vier mais alto, ou eles podem cair se o IPCA vier mais baixo, ou até mesmo períodos de deflação, que a gente tem uma inflação negativa, né, o IPCA ele vem negativo. Então, isso influencia também na queda dos rendimentos. No caso do CDI, como o CDI ele acompanha ali, ele anda praticamente junto com a Selic, quando a gente tem elevação na taxa Selic, os rendimentos também tendem a subir, né? Desses fundos atrelados à Selic, os fundos imobiliários atrelados à Selic,
como, por exemplo, né, o KNCR e o VGIR 11, né? Não é recomendação isso daqui, mas são exemplos, acho que os principais exemplos de fundos imobiliários atrelados ao CDI. Os FIAGROS, em sua grande maioria, são atrelados ao CDI também, e os FIINFRAs, todos eles são atrelados ao IPCA. Tá? Tem um ou outro ali que faz uma operação de hedge, né? Eles fazem a troca do índice, né, de IPCA para CDI, mas em sua grande maioria eles são IPCA. Então essas também são as causas. Pode ocorrer também de um fundo de papel ele fazer algum giro na carteira, né, vender alguns CRIs e comprar outros, e nesse movimento, né, quando o mercado proporciona, dá a possibilidade do fundo fazer esse movimento, ele gera alguns lucros não recorrentes, né, semelhante à venda de imóveis nos fundos de tijolo. Então, eventualmente, ele pode elevar esse patamar de rendimentos e depois ele volta para o patamar normal dele. Então, por isso que às vezes tem essa queda. Alguns fundos de papel, algumas gestoras, têm a estratégia de tentar linearizar ao máximo, né? Justamente por conta dessas oscilações de IPCA. Então, eles tentam deixar os rendimentos o mais linear possível. Isso demora um tempo, às vezes no início do fundo, né, nos primeiros 6 meses, porque por ele precisar distribuir 95%, pelo menos 95% do resultado, ele não consegue linearizar, mas ao longo do tempo, a gestão, né, que tem essa estratégia, ela consegue linearizar. Terceiro lugar aqui que a gente vê de outros tipos de fundo, né, são os FIINFRAs. Como eu falei para vocês, a grande maioria deles é IPCA, e eles também têm mais ou menos essa dinâmica semelhante aos fundos de papel atrelados ao IPCA. As variações do IPCA impactam também. Os FIINFRAs eles têm uma dinâmica um pouquinho diferente, né, mas as causas normalmente de variação dos rendimentos são também o IPCA. Só que se eles tomarem um calote, né, eventualmente deixar de pagar, né, alguma coisa, ou essa empresa, né, para quem o fundo emprestou o dinheiro, né, lembrando, fundo de papel, FIINFRA e FIAGRO, hoje os FIAGROS em sua grande maioria, né, eles emprestam dinheiro para outras empresas, outras pessoas jurídicas, né? Então, se ele tomar um calote, né, ele fica sem receber isso daí, esses valores, os juros ou amortização, ou em alguns casos ambos, né, os juros e as amortizações. E o que pode acontecer, às vezes uma empresa ela pede recuperação judicial ou ela tem algum problema ali e é preciso marcar aquele título, né, aquela debênture ou aquele CRI ou aquele CRA, é preciso marcar ele contabilmente e isso pode causar um prejuízo, né, ou uma despesa, um prejuízo parcial, um prejuízo total dentro daquele período e faz com que esses rendimentos caiam. No caso dos FIAGROS, a gente viu alguns casos recentes em que empresas pediram recuperação judicial e por conta disso, aquele CRA, né, que tem como devedor essa empresa que pediu recuperação judicial, sofreu uma que a gente chama marcação contábil, né, negativa, PDD, provisão para devedores duvidosos. Ou seja, já a garantia de que eu vou receber aqueles valores que eu emprestei, ela diminuiu, né? Então, não a garantia em si, a execução, né? Mas a probabilidade de eu receber aqueles recursos de volta que eu emprestei para aquela empresa, ela é menor, então eu preciso contar ali mais ou menos que eu vou tomar calote parcial, né? Ou às vezes, em alguns casos, calote total. Isso gera prejuízos. Foi o que aconteceu em alguns FIAGROS, né? Como, por exemplo, recentemente o CPTR 11, o RURA 11, o XPCA 11, entre outros FIAGROS aí do mercado. Então, essa dinâmica de marcação contábil ela é uma coisa um pouquinho mais complexa. Inclusive, a gente, aqui no Vai Pelos Fundos, a gente tem um grupo exclusivo, que são os membros aqui do YouTube, né? Se você se tornar membro do YouTube, clicando aqui no botão Seja Membro, se você é usuário de iPhone, né, não vai aparecer o botão, você precisa ver isso no navegador no computador. Mas quando você se torna membro, você tem vídeos exclusivos e conteúdos exclusivos. E uma live que a gente fez por esses dias foi justamente sobre esse tema. O que aconteceu e o que pode acontecer, né, principalmente os FIAGROS ou aqueles fundos que apuram o seu lucro pelo regime de competência, pode ter algum impacto e redução nos rendimentos. E se você quer saber antecipadamente, né, qual que é a possibilidade de um desses fundos aí ter algum problema, eu sugiro para você, aliás, recomendo muito para você que se torne membro do canal para você receber esses conteúdos específicos, esses conteúdos exclusivos e, além de tudo, você vai estar num grupo com muita gente que tem vontade de aprender e tem vontade de compartilhar o conhecimento com você por apenas R$ 4,99, R$ 4,99 por mês. Assim, é menos do que uma coxinha, né? Então clica no botão Seja Membro e saia desse mar aí de desinformação e vem pegar a informação certa na hora certa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.